Se algum da mesa se sentiu que precisa responder alguma questão, eu passo a palavra, tudo muito rapidamente, para nós tirar aqui os encaminhamentos. Eu consegui recolher aqui umas 3 sugestões. Vamos ver se a plenária complementa ou aprova ou desaprova alguma dessas sugestões aqui. Presidente. Só um instantinho. Deputado, quantos que arrumam o microfone? Deputado Flores. Deputado presidente, eu só quero, já que na sequência Vossa Excelência vai, depois da manifestação do Dr. Murilo, partir dos encaminhamentos, eu só quero reiterar, fizemos o entendimento de Vossa Excelência para realizar essa audiência pública aqui, mas quero voltar àquele meu requerimento e propor que uma das próximas audiências públicas seja realizada no Vale do Braço Norte. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Rosane, eu sou moradora de Anápolis, na localidade do Rio dos Pinheiros, onde fica bem próximo da IFC. Assim, eu vou falar com muita simplicidade, mas eu acho assim, que as poucas palavras que eu vou falar, eu gostaria que pelo menos uma tocasse profundamente no coração de todos vocês. Assim, meus pais moram lá há 60 anos, até mais de 60 anos, meus avós. Então a preocupação deles é muito grande, porque a casa dos meus pais vai ficar bem próximo da primeira barragem que será construída, que ficará a 500 metros da barragem, que é de 80 metros de altura. A preocupação deles é muito grande. Assim, eu queria pedir o apoio, eu queria pedir a ajuda do presidente da Fátima, Murilo Flores. Queria que ele olhasse com bastante carinho pela nossa comunidade. Assim, e queria dizer também assim, que eu sou professora de educação infantil e que há uns dias atrás eu estava conversando com os meus alunos sobre o meio ambiente, o que a gente deve fazer e como a gente deve preservar. Aí teve um aluno meu que disse assim: ó, professora, você sabia que eu moro no planeta Terra e que eu devo cuidar muito dele? E assim, então, eu gostaria assim que os homens, que as pessoas olhassem e mais profundamente nos olhos das crianças, e que eu sei que tudo que a gente vai fazer aqui agora vai criar um grande impacto futuramente para essas crianças. Então, estou aqui falando como professora, como mãe. Assim, é a minha preocupação, é a minha angústia, entendeu? E eu queria, assim, eu queria muita ajuda, eu queria pedir ajuda, porque nós estamos aqui com poucas pessoas aqui de Anápolis, nós não temos apoio do prefeito, temos apenas apoio do vereador Rogério, que está aqui com a gente. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos os prefeitos de todos os municípios vizinhos de Anápolis, que nos ajudem, porque a gente precisa ser contra e a gente precisa lutar contra essa passadeira, porque eu sei que não vai trazer nada de bom para a nossa comunidade, não vai trazer nada de bom para o nosso município e nem para os municípios vizinhos. A gente precisa olhar com mais amor para o nosso meio ambiente, com muito amor. E eu gostaria, assim, o presidente da Fátima olhasse com bastante carinho pela gente. Muito obrigada. Primeiro, eu queria deixar uma informação muito clara que, ao me deslocar da presidência da IMAG para a presidência da Fátima, em fevereiro deste ano, aliás, no dia da minha posse, foi o dia que ocorria a audiência pública em Anápolis, nem sabia o que estava acontecendo em Anápolis, tomava posse na presidência da Fátima.
eu queria dizer que compartilho com a afirmação que foi feita aqui e aplaudida pelo auditório, que a Fátima possui hoje um grande descrédito importante. Ao deixar a presidência da IPAG da Fátima, um dos objetivos é resgatar a credibilidade da Fátima. Hoje, nenhum governo pode dispensar a presença de um órgão de meio ambiente forte, competente, transparente e absolutamente honesto para ajudar a tomada de decisão a respeito das questões ambientais no Estado. Essa é uma missão. Queria agradecer, inclusive, as palavras da intervenção do Dr. Luiz Eduardo a respeito da questão dos postos de combustível do sul do Estado, e ele sabe que temos uma luta por várias questões. Tornar a Fátima mais eficiente, mas torná-la, acima de tudo, mais transparente. Aqueles que conhecem a minha vida profissional, por onde eu passei, sabem que alguns que estão aqui, inclusive falando, talvez fossem ainda crianças, infelizmente, porque a idade já está me passando, quando comecei minha vida fazendo a luta sobre a questão ambiental, lutando contra as empresas de agrotóxicos, transformando o centro da Embrapa, que é da onde eu sou pesquisador, que era voltado para dar apoio às indústrias de agrotóxicos, ao oposto, a um centro de pesquisa voltado para estudar os prejuízos que os agrotóxicos causavam no meio ambiente. Isso faz parte da minha história. Eu tinha 20 e poucos anos quando comecei a militar nessa área, tendo participado da eleição junto com o pessoal da SOS Mata Atlântica de São Paulo, né, que eu vivi para a eleição dos primeiros deputados federais, o deputado Fábio Ferro, eleito exclusivamente pela bandeira da questão ambiental. Eu queria dizer isso porque eu sei muito bem do que vocês estão falando, eu sei muito bem do que vocês estão sentindo. E passei 4 anos na Universidade Federal de Santa Catarina fazendo meu doutorado em Sociologia Política, exatamente sobre desenvolvimento territorial sustentável. E tive a oportunidade, não só do meu passado, nos anos 90 ajudei aos passos iniciais da greve, de longe, também tenho muita satisfação de ter dado uma pequena contribuição para a construção de um projeto de desenvolvimento territorial sustentável da Encosta da Serra Geral, que vem sendo debatido, e alguns que estão aqui nessa sala me viram participar de coordenação de reunião sobre o debate. Eu quero dizer com isso que não me cabe aqui, aqueles que conhecem a minha história sabem o que penso sobre a questão do meio ambiente. Mas não me cabe aqui, como presidente da Fátima, externar meu pensamento pessoal. Me cabe aqui externar como um órgão de meio ambiente que tem a responsabilidade de aprovar licenciamentos com base na legalidade, ele deve proceder. E a Fátima, assim, está fazendo. Como foi apresentado o projeto, ele não seria aprovado. A licença ambiental prévia, que vocês têm a disponibilidade de verificar, ela só foi assinada, e foi por mim, já era presidente da Fátima, com base em uma quantidade expressiva de exigências que vamos saber se serão acatadas pela empresa somente quando ela apresentar o pedido de licença ambiental de instalação. Não sabemos. A Fátima não sabe se as condições que ela impôs agora serão acatadas. Agora, a Fátima acredita que o que ela impôs atenderia à legislação ambiental. E a consciência ambiental. E eu queria que aqui os técnicos sérios da Fátima, porque
As pessoas que não são sérias na prática, elas serão